Gênesis capítulo 1, verso 1 e Mateus capítulo 6, verso 9. O fundo está alto. Parou. Amém? Vamos ler primeiro Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9. Depois a gente vem para Gênesis, é mais fácil. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, verso 9. Tem alguém visitando essa noite? Não, né? Irmã Rosa já é de casa. Irmã Rosa não é visita, viu? Deus abençoe, irmã Rosa. Sabe também não é visita mais não. Não é mais não. Já é de casa. Mateus capítulo 6, verso 9. Nós vamos ler do 9 e o 10. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Agora abre comigo Gênesis capítulo 1, verso 1. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos profundamente pela tua palavra essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos traz vida, a tua palavra nos traz direção. Obrigado por estar aqui nessa casa junto com os meus irmãos, cultuando o seu nome. Não tem, Senhor, um outro lugar melhor essa noite para estar nessa cidade do que na tua casa, com os meus irmãos, ouvindo a tua palavra. Continua falando conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E você diz: amém. Queridos, tirar essa água aqui. Nós lemos dois textos bem distantes, aparentemente bem diferentes, mas que eu queria usar como ponto de partida para a nossa reflexão essa noite. O texto de Mateus, os discípulos pedem para Jesus que os ensinasse a orar. Jesus fala assim: quando vocês forem orar, então eu vou ensinar. Vocês fazem assim. Ele ensina não uma oração, ele ensina a orar. Jesus nunca quis que a gente repetisse o que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Oração essa que é repetida pelo jogador de futebol, é repetida pelo caminhoneiro, é repetida pelo entregador de água, pelo dono do laboratório. Todo mundo sabe a oração do Pai Nosso. Só que Jesus nunca ensinou uma oração. Jesus ensinou a orar. Era essa a intenção de Jesus. E uma fala de Jesus me chama muita atenção. Porque ele vai dizer assim, Pai nosso que estais no céu. Eu fiquei me perguntando por que Jesus está pontuando, quando vai nos ensinar a orar, o lugar que Deus está. Você sabe que hoje Deus Pai está em todo lugar. Uma vez explicando para Benjamin onde é que Deus estava. Eu disse: Benjamin, Papai do céu está dentro do seu coração. Ele olhou assim, puxou a camisa. Dentro do meu coração? Eu falei: Papai do céu está aí dentro. Só que na oração do Pai Nosso, entre aspas,
Jesus disse um lugar onde nosso Pai está. Ele falou: Pai nosso que estais no céu. Ele continua dizendo assim, ó: santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino. Ou seja, o reino não estava aqui ainda. O reino vem de um lugar para cá. Adivinha de onde esse lugar vem? O reino vem de onde? Do céu. O Pai está no céu, o reino vem do céu. Aí ele continua: seja feita a tua vontade. Agora ele vai usar a expressão: aqui na terra como no céu. O que Jesus está falando? Jesus está dizendo que a vontade de Deus precisa ser conhecida, revelada, esclarecida, vivida e obedecida na terra, do mesmo jeito que ela é no céu. No texto de Gênesis, capítulo 1, verso 1, que nós lemos, o primeiro versículo da Bíblia vai dizer assim, ó: no princípio criou Deus a terra e o céu. É assim que está escrito? No princípio criou Deus céus e a terra. Será que isso está escrito apenas por mera informação para a gente? Queria te mostrar que não. Até porque a matemática vai dizer que a ordem dos fatores não altera o produto. Na Bíblia essa lógica não funciona muito. Se Deus descreveu o primeiro céu, porque Ele queria mostrar algo com isso. Se o desejo de Jesus é mostrar que o Pai está no céu, que o reino vem do céu, e que a vontade de Deus é para ser obedecida aqui na terra como no céu, eu preciso entender que o céu é muito mais daquilo que eu penso que ele é. Amém? O céu não é só um lugar de onde vem chuva. Céu para a Bíblia, céu para Deus é algo muito mais importante. Eu ouso dizer a você nessa noite que o céu é o padrão de Deus. Céu é onde Deus está nesse momento, de maneira manifestada, de maneira como Ele de verdade é. Nós cantamos, Deus está aqui, nós cantamos, queremos que Deus venha. E Deus está aqui, você acredita nisso? Agora concorda comigo que Deus está aqui no nosso culto, de um jeito diferente de como Ele está no céu agora. Ele está aqui de acordo com a sua onipresença, porque Deus está em todos os lugares. Agora Deus não se manifesta em todos os lugares, mas Deus sempre se manifesta no céu. Os anjos contemplam a face de Deus como Deus é. Deus está assentado no alto e sublime trono. E Deus no céu é diferente em manifestação, como Deus na nossa reunião aqui, por exemplo. E o céu, além de ser o padrão de Deus, Deus cria primeiro o céu, depois a terra, porque na cabeça de Deus, tudo aquilo que é primeiro é mais importante. Tudo aquilo que é primeiro, entenda que para Deus é uma prioridade. Se Deus fez o céu e depois a terra, o céu é o padrão de Deus. Tudo que é certo está lá. Tudo que é perfeito está lá. Tudo que é puro está no céu. Tudo que é poderoso está no céu. Esse é o padrão de Deus. Mas também o céu mostra a movimentação de Deus. Deus tem um sentido para a gente. Quando nós oramos, as nossas orações saem da terra e alcançam o céu. Agora, esse não é o sentido de Deus. O sentido de Deus não é da terra para o céu. O sentido de Deus sempre é o contrário, do céu para a terra. É por isso que Ele fez primeiro
o céu e depois ele fez a terra. Porque o céu é a prioridade de Deus. Tudo que é certo está no céu. Tudo que é perfeito está no céu. E para nos ensinar isso, para nos mostrar como é o padrão de Deus, eu queria te mostrar 3 exemplos essa noite que mostram como é o padrão de Deus, porque é o céu. Abra comigo, por favor, no livro de Juízes, capítulo 13. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: assim na terra como no céu. Livro de Juízes, capítulo 13. A partir do verso 1. Você pode repetir comigo? Assim na terra como no céu. Quero muito que você possa entender comigo por onde começamos corretamente. Não é na terra que nós começamos bem, é no céu que nós começamos bem. Eu queria te mostrar isso essa noite. Juízes capítulo 13, a partir do verso 1 vai dizer assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará luz a um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: fostes tu que falaste com a minha mulher? Sim, ele disse. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Amém, até aqui. Queridos, olha que história interessante. Essa é a história do nascimento de Sansão. E o que tem a ver terra e céu com essa história? É verdade que essa história começa um pouco complicada. Porque imagina, alguém
aparece um homem para Keliane e fala assim: Keliane, você vai engravidar, Keliane. E aí Keliane vem me contar a história. Ele até apareceu um homem aqui. O texto vai dizer assim, que ele era um homem impressionante. Era como um anjo de Deus, com uma aparência impressionante. Imagina Keliane falando assim para mim: amor, apareceu um homem impressionante. Parecia um anjo. Falou que eu vou engravidar. Eu ia olhar para Keliane e falar assim: Keliane, que história é essa de anjo? Que história é essa que tu vai engravidar, Keliane? Que foi um anjo que te falou essa história. Imagina essa história hoje em dia, gente. Não estava bem contada para ti, Paulo, se fosse tu. Imagina a Bianca chegando para ti: amor, um anjo apareceu aqui enquanto tu estava lá no consultório. E ele era impressionante. Esse anjo aparece para essa mulher que não podia ter filhos. Só que mais impressionante, o que me chama a atenção nessa história, é que biologicamente era impossível essa mulher engravidar. A Bíblia fala que ela era estéril, não podia ter filhos. Mas esse anjo aparece e diz para ela: você vai ter um filho. O filho, a gente sabe a história de Sansão. Não vou entrar na história dele. Por que eu estou te usando esse exemplo aqui? Porque a atitude do pai de Sansão, ela é muito interessante. Porque o pai de Sansão, Manoá, quando recebe a notícia através da mulher, ele tem o cuidado de fazer uma oração. Fala assim: Deus, se o Senhor falou com a minha mulher, fala comigo também. Eu quero saber diretamente de você essa história de termos um filho. E Deus responde a oração de Manoá. O anjo reaparece. Ela estava sozinha e ela vai chamar Manoá. Só que quando Manoá encontra o anjo, o que Manoá diz é o seguinte: quando as tuas palavras se cumprirem, verso 12, Manoá perguntou, olha a pergunta de Manoá: como devemos criar um menino? E ele continua: o que ele deverá fazer? Minha pergunta para você: quem foi que deu aquele filho? Concorda comigo que foi Deus que deu aquela criança para aquela família? Amém? Deus deu aquela criança para aquela família. Qual é o zelo e a preocupação daquele pai? Perguntar para Deus como criar aquela criança. A preocupação do pai de Sansão foi querer saber de Deus o que aquela criança iria fazer, como aquela criança era para ser criada. Queridos, se o céu foi quem deu, você deveria perguntar para o céu como fazer. Isso aqui fica uma lição muito grande para nós que somos pais, e para você que ainda não é, serve como vacina para você que ainda vai ser. Se Deus te deu um filho, não pergunte para a professora como criar. Não pergunte para a sogra como criar. Não pergunte para a pedagoga como criar. Se foi Deus que te deu, pergunte para Deus como criar. A verdade que a gente precisa aprender é: a gente pode trocar experiências uns com os outros? Sim, podemos, é muito importante. A Bíblia vai dizer: as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas. Mas, se o céu te deu algo, pergunte para o céu como lidar com aquilo que você tem. Manoá me ensina algo muito interessante. Manoá não foi na família perguntar como criar a criança. Manoá não foi na religião perguntar como criar a criança. Manoá foi aonde veio a criança. Se foi Deus que me deu, Deus, eu quero saber como é que eu tenho que criar. A pergunta de Manoá é simples: como devemos criar um menino? Nós que somos pais, será que nós já fomos em Deus
para saber como devemos criar nossas crianças? A televisão, a babá eletrônica, né? Quer dizer como criar nossos filhos, Paulo. E cuidado, porque a televisão mais deforma e desinforma do que nós imaginamos. Nossos filhos precisam ser criados de acordo com uma palavra e uma direção de Deus. Se Deus te deu algo, Deus te deu um ministério, você não vem para mim perguntar como você deve exercer o seu ministério. Se Deus te deu um ministério, você pergunta para Deus como exercer o seu ministério. Se Deus te deu uma chamada, se Deus te vocacionou para algo, vai para Deus e pergunta para Deus como vai ser. Se Deus te deu um dom, foi Deus que me deu isso, pastor. Pergunte para Deus como usar, como criar, como construir. Pergunte para Deus. Se veio de Deus, que Deus diga como criar. Manoá não recorreu à terra para saber como lidar com Sansão. Manoá recorreu a Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria te mostrar está no livro de Êxodo, capítulo 25. Abra comigo, por favor. Segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 25, verso 1 a 3, 8 e 9. Se você puder, acompanha comigo sua Bíblia. Para nós lermos esses textos juntos. Êxodo 25, 1 a 3 vai dizer assim, ó. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze. Agora pula para o verso 8 e 9. 8 vai dizer assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Verso 9: façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Queridos, olha que interessante. Moisés, se você ler o capítulo 24, no verso 18, você vai ver Moisés passando 40 dias e 40 noites em cima de um monte, falando com Deus. Moisés chega ao limite máximo de um jejum que um homem aguentaria. Sem beber nada, sem comer nada, por 40 dias e 40 noites. Ele é tomado pela glória de Deus em cima de um monte. E nesse nível máximo de desgaste físico, Deus fala com Moisés. E Deus entrega para ele as tábuas dos 10 mandamentos. Só que não só isso. Deus entrega para Moisés uma planta baixa que Deus queria que fosse construída. E o capítulo 25, Deus pede para Moisés: fala para o povo trazer ofertas. E no verso 8 e 9, Deus diz o que é para ser feito com essas ofertas. Deus diz assim: Moisés, as ofertas que vocês trouxerem agora, você vai construir um tabernáculo. Verso 9 diz assim, ó: façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Minha pergunta: quem deu a ordem para construir? Quem? Deus. Quem mostrou como era para ser feito? Deus. Quem disse
as medidas exatas de tudo que era para ser feito? Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Tudo que Moisés construiu era magnífico. Tudo que Moisés construiu foi caro. Mostrei para vocês domingo passado um pedacinho da imagem do tabernáculo de Moisés. A estrutura física do prédio da igreja do Antigo Testamento. Coisa mais linda. Uma vez eu ouvi um judeu falando: só os 2 anjos que ficavam em cima da tampa da Arca da Aliança, ficavam um de frente para o outro, davam mais de 8 milhões de reais. Só os 2 anjos. Tinha muito ouro, muita prata, muita pedra preciosa. Só que Moisés não faz da cabeça dele. Moisés não constrói porque ele viu no Google. Moisés não faz inspirado no Pinterest. Quem faz isso é a gente. Moisés foi ouvir a Deus e Deus falou para ele como era para ele construir. Sabe qual muitas das vezes é o nosso problema? É que nós queremos construir do jeito que nós queremos. E quando Deus pede para construir, Deus quer que seja construído do jeito dele. Minha pergunta para nós essa noite: o que nós temos construído que é do nosso jeito e não do jeito de Deus? O que nós temos feito que tem sido do nosso jeito? Qual foi a última coisa que você fez que você pediu orientação de Deus para fazer? Eu acho que a gente está muito autônomo esses dias. A gente já sabe das coisas. Pastor, eu já sei, para que eu vou falar com Deus? Moisés construiu algo para Deus, mas não foi do jeito que Moisés queria. Moisés construiu para Deus um tabernáculo, de acordo com a ordem de Deus. Tinha materiais que era de bronze. Deus falou assim: eu quero um altar de bronze. Moisés não falou assim: Deus, ouro é mais bonito, bora fazer de ouro. Não. Deus falou assim: é altar de bronze. Moisés fez altar de bronze. Deus falou: quero uma arca de madeira de acácia revestida com ouro. Moisés não falou assim: bora fazer de diamante? Diamante é mais bonito, Deus. Não. O texto foi claro: façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Do jeitinho que foi o nascimento de Sansão. Se foi o céu quem deu, o céu ensina como criar. A planta quem deu foi Deus. Era Deus que estava dizendo como que era para ser feito. E o nosso terceiro exemplo que eu queria te mostrar, 2 Samuel, capítulo 5. Essa história é bacana também. 2 Samuel, capítulo 5, verso 17. Opa, peguei um texto errado aqui. Rapidão. Deixa eu ver só que essa é a primeira. Show. Perdão, queridos, eu anotei alguma referência errada aqui. É 15, faltou só o número 1. 1 Samuel, capítulo 15. Não, não é não, perdão. Perdão. Qual é a história? Eu vou achar esse texto aqui, foi algum ponto, uma vírgula que eu botei errado aqui.
Mas a história é uma passagem bíblica em que os filisteus estão guerreando contra Israel. E Davi vai orar. E Davi fala assim: Deus, é para eu ir guerrear contra eles? Oi? É esse texto? Sumiu da minha Bíblia. 2 Samuel 5? Sai pra lá. Ô, Jeová, isso mesmo. Valeu, os teólogos de plantão aí, valeu. 2 Samuel, tem um papel aqui na frente do número, por isso que eu não achei. 5,17. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus espalhado pelo vale de Refaim, olha o que Davi faz, verso 19. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. O texto continua. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a chamar Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. 22. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e os ataque em frente às amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois esse será o sinal que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Fez Davi conforme o Senhor tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezé. Olha que história interessante. Davi tem um inimigo para enfrentar e ele vai fazer o que todo homem de Deus faz. Vai orar sobre aquilo. E Davi vai dizer assim: Deus, eu posso ir enfrentar essa guerra? Deus fala assim: é nóis, vai lá, tá contigo, filhote, pra cima deles, mata todo mundo. Davi falou assim: fechado. Davi foi e venceu, amém? Agora, aquele povo que fugiu, sobraram alguns, se reuniram e um tempo depois, eles voltaram. O que Davi faz? Davi vai agora e em vez de dizer assim: já matei a primeira vez, deixa comigo que eu sei que eu faço, do jeitinho que eu matei a primeira, eu vou matar a segunda. Ele não faz isso. Davi vai a Deus de novo e ora a Deus: Deus, eu posso ir enfrentar eles de novo? Deus fala assim para Davi: Davi, agora não, agora é diferente. Imagina Davi e Deus cochichando. Deus chegando para Davi e fala assim: Davi, diferente agora. Não é pela frente, nós vamos por trás. Tu vai ficar escondido. Aí Deus falando: e eu vou dar uns passos em cima das amoreiras. É o meu sinal contigo. Quando tu ouvir eu dando uns passos, tu cai para cima deles e é nós dois no fechamento em cima deles e a gente mata todo mundo. É engraçada a história, mas precisa ficar uma lição importantíssima para a gente. A gente passa por situações que a gente fala assim: eu já sei fazer isso. Para que orar?
Para que colocar isso diante de Deus? Para que pedir conselho? Opa! Para que eu vou fazer isso de novo? Eu já tenho experiência. Deixa comigo. E essa história de Davi me ensina muito que muitas das vezes a gente entrou em algumas guerras que não era para a gente estar lutando, só porque a gente não orou antes. Tem muito problema que a gente enfrentou que não era problema nosso, só porque a gente não orou antes. Se a gente tivesse buscado a Deus antes, Deus falaria assim: não, meu filho, não entra antes não, faz isso não, não tem nada a ver isso não é para ti. Mas como Davi buscou a Deus, percebam, era o mesmo inimigo filisteu, era a mesma situação de guerra, e ele tem a mesma postura, buscar a Deus em todos os momentos. Sabe, Davi queria uma direção do céu para lidar com aquela circunstância que era da terra. Então, Manoá queria uma instrução do céu para lidar na terra com Sansão. Moisés recebe a instrução do céu para lidar na terra com a construção do tabernáculo. E Davi busca uma direção do céu para lidar com as suas guerras. O melhor conselho que eu posso te dar essa noite: se você tem guerras a travar, busque direção de Deus. Talvez se você vier conversar comigo, eu não tenho um bom conselho para lhe dar. Pode acontecer de eu não saber como te orientar em uma situação específica. Mas acredite, o céu sempre tem uma palavra para você. Do céu sempre vem uma direção para a sua vida. Amém? Eu vou apenas mencionar aqui, você pode só anotar as referências se você quiser. Algumas coisas que vieram do céu e a gente esqueceu. Do céu vieram os mandamentos, Êxodo 24:12. Do céu veio comida. Deus mandou maná e mandou carne para o povo dele. Está lá em Êxodo 16, verso 2. Do céu veio direção. Êxodo 13, verso 20. E Êxodo 14, verso 15. São dois textos que Deus fala assim: diga ao povo que marche. E em um outro momento Deus falou assim: diga ao povo que recue. Deus tem direções específicas para momentos específicos na nossa vida. A melhor direção vem do céu. Do céu veio proteção. Segundo Reis 19, verso 32, vai mostrar que Deus mandou um anjo que em uma noite matou 185.000 pessoas para proteger o seu povo. Rei Ezequias estava sendo ameaçado por Senaqueribe. Ele faz uma oração, Deus envia um anjo. Para você ter uma ideia, Vitória tem, em média, hoje, está chegando na casa dos 50.000 habitantes. 3 vezes mais que a população de Vitória foi morta em uma noite por um anjo, porque Deus mandou proteção do céu para o seu povo. Será que Deus não pode fazer algo por você, crente? O problema é que você espera do seu patrão a proteção. O problema é que você espera do seu patrão a provisão. Sua provisão vem do céu. É Davi no Salmo 122 falando assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Sua proteção vem de Deus, sua provisão vem de Deus. Do céu veio fogo, quando Elias fez prova no Monte Carmelo. Do céu veio o poder do Espírito Santo na igreja em Atos, capítulo 2. O salmo que nós lemos na abertura do culto, Davi nos ensina a contemplar o céu e adorar a Deus.
Gente, eu olho para o céu, eu não consigo ver onde ele começa e onde ele termina. Isso me fala de Deus. Olha para a beleza do céu. Para um dia de frente para o rio, 5:30 da tarde, olha para cima. É muito lindo de ver isso. Não tem como você não glorificar a Deus olhando para o céu. Porque o céu aponta para Deus. E por fim, abra comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53. Nós já vamos encerrar. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 53 a 57. Vai dizer assim: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu agulhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu encerro essa palavra essa noite. Paulo diz em Coríntios: vai chegar o dia que aquilo que é corruptível vai ser revertido de incorruptibilidade. Vai chegar o dia que aquilo que é passageiro não vai mais passar. Que aquilo que é duradouro vai durar para sempre. Que aquilo que quebra fácil nunca mais vai quebrar. Esse dia vai chegar. Quando é que esse dia vai chegar? Quando formos governados pelo céu. Eu queria te convidar a ficar de pé. Baixa a luz para mim, o pessoal do louvor pode vir. Jesus não ensinou a orar à toa. Jesus ensinou a orar pedindo: seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. No céu, a vontade de Deus é plenamente obedecida. No céu, a vontade de Deus é plenamente conhecida. Ninguém resiste a Deus no céu. A gente resiste a Deus aqui na terra. Ninguém tem dúvidas sobre Deus no céu. Nós temos dúvidas sobre Deus aqui na terra. E na verdade, o nosso problema é que a gente está muito cheio de terra e pouco cheio do céu. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19, Jesus vai falar contra o acúmulo de bens na terra. Jesus falou assim, não acumulem tesouros aqui na terra, onde a traça e o ladrão rouba. Mas ele vai falar assim, mas acumulem tesouro no céu. O céu é o lugar que nós deveríamos acumular
E o último texto que eu queria ler para você, ainda de pé, só cortar o fundo e louvor, é isso? Pode cortar o fundo. Colossenses capítulo 3, verso 1 vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha o que Paulo vai dizer: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também sereis manifestados com Ele em glória. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, assim na terra como no céu. O que significa isso, pastor? Significa que nós deveríamos desejar mais o céu do que a terra. Deveríamos desejar mais aquilo que é eterno do que aquilo que é passageiro. O que Deus quer de nós essa noite é que entendamos que tem muito mais coisa importante do que aquilo que a gente come, compra, vende, cria ou constrói. Tem coisas que são eternas, tem coisas que são do alto, e é isso que Deus quer que chamar a nossa atenção essa noite. Quão terreno nós estamos sendo, a ponto de não conseguirmos dar atenção para aquilo que é do alto. Vinha conversando hoje, voltando de Pinheiro com Keliane. Eu não consigo achar outra resposta na palavra de Deus para a maioria dos nossos problemas, senão um verdadeiro relacionamento com Deus. Infelizmente eu tenho visto muitos de nós nos perdermos em propostas, em pessoas, em circunstâncias que são da terra. Em coisa, eu vejo muita gente se apegando firmemente naquilo que passa rápido, mas abrindo mão rapidamente daquilo que é para sempre. Talvez Deus te parou essa noite só para te lembrar: ei, pense nas coisas que são do alto. Deus quer invadir a nossa maneira de pensar com o céu. Deus quer invadir a nossa maneira de sentir com o céu. Imagina se nós fomos para Deus para consultá-lo, para fazer tudo o que nós temos que fazer. Queria que você fechasse os seus olhos, fica à vontade. Se você quiser vir para frente, vem. Se você quiser sentar de novo, você pode sentar. Mas depois da pregação da palavra, o que eu queria é que você tivesse um tempo para ruminar essa palavra em Deus. Enquanto o louvor canta uma canção, o louvor vai encerrar o culto. Mas eu queria que você fosse honesto, orando com Deus, fazendo uma avaliação do seu coração. Quão terreno está sendo o seu coração? Ou quanto do céu tem no seu coração? Porque se tiver 70% de terra no seu coração, é só 30% de céu que vai ter aí dentro. Se tiver 98% de céu no seu coração, é só 2% de terra que vai ter. Nosso coração não é 100%
celestial, espiritual. Mas a balança precisa pender para o lado de Deus. Pensai nas coisas que são do alto. Enquanto o louvor canta uma canção, você tem o seu tempo para orar sobre isso, para declarar sobre isso. Senhor, eu quero buscar as coisas do alto. Eu não sei pelo que você tem gastado os seus dias. Não gaste os seus dias por conquistas que são passageiras. Gaste os seus dias por aquilo que é eterno, por aquilo que não vai ter fim, por aquilo que ninguém vai tomar de você.